Em 1968, o físico russo Viktor Veselago chamou atenção para o fato de que nenhum princípio fundamental proíbe a existência de materiais com índice de refração negativo. O fenômeno mais interessante previsto por Veselago aconteceria na interface entre um meio com índice de refração negativo e outro com índice de refração positivo. Um raio de luz que incidisse sobre a fronteira entre os dois meios seria refratado para o lado errado da linha normal. Usando a lei de Snell, ao invés de cruzar essa linha, como ocorre quando ambos os meios têm índices de refração positivos, o raio permaneceria sempre do mesmo lado da normal. Vamos entender o que ele está dizendo aqui, galera. Imagina aqui que eu tenho o índice de refração N1, N2, né? São dois meios. Aqui está o dióptro, que é a superfície de separação, e aqui está a linha normal. Bom, o que acontece geralmente, vamos supor que o N2 seja maior do que o N1. Então, a gente vai vivenciar aqui uma aproximação do raio da normal. Isso porque ambos têm índices de refração positivos. Agora, imagina que o segundo índice de refração seja negativo. Então, o que aconteceu em cima vai acontecer ao contrário. Como assim? Em vez dele aproximar da reta normal, como a gente colocou assim, ó, desse lado aqui, ele vai aproximar da reta normal, porém do outro lado da reta normal, certo? Então, assim, aqui a gente teria o ângulo de incidência, aqui a gente teria o ângulo de refração, e nesse caso, como o N2 é negativo, esse seria o nosso ângulo de incidência e esse aqui o nosso ângulo de refração. Ele ficaria sempre do mesmo lado da reta normal, ok? Considere uma radiação monocromática, ou seja, uma cor só, que se propaga de um meio de índice de refração positivo, então N1 igual a 1. Lembrando que índice de refração não tem grandeza, né? Ele é adimensional, não tem dimensão, para um meio com índice de refração negativo. Aí muita gente tem dificuldade nessa questão, porque olha como isso está escrito. Menos 3 elevado a menos meio. Olha só, menos 3 elevado a menos meio. Um número elevado a meio seria a raiz de 3 daquele número. Então, se fosse 3 elevado a meio, seria a raiz de 3. Mas é 3 elevado a menos meio. Então, além de ser raiz, eu estou no denominador de uma fração, né? X elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. X elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, x elevado a menos meio é igual a 1 sobre raiz de x. E, no caso, esse x vale 3, ok? Então, esse é o índice de refração do meio 2. Ele tem uma espessura H de 1 milímetro. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 milímetro. Se o raio incide formando um ângulo de 30 graus com a reta normal, segundo ilustra a figura, determine a coordenada x do ponto onde o feixe emerge do meio 2. Então, galera, de acordo com a lei de Snell-Descartes, a gente poderia falar o seguinte. A gente poderia falar que N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Só que como a gente sabe que esse N2 é negativo, nós também sabemos que esse raio ele vai vir para cá, mais ou menos. Ó. Ele vai refratar do mesmo lado da reta normal, como o próprio texto da questão diz. Quanto que vai valer esse ângulo aqui, que é o nosso ângulo de refração? Vamos lá. N1 é 1, certo? O seno do ângulo de incidência é 30. Seno de 30 é meio, ok? Então, já vou colocar aqui meio. É igual ao N2, que é menos 1 sobre raiz de 3, vezes o seno do ângulo de refração. Bom, 1 vezes meio é meio. Aqui eu continuo com menos 1 sobre raiz de 3, vezes o seno do ângulo de refração. Eu vou passar esse raiz de 3 aqui multiplicando e vou passar o menos 1 dividido. Vai ficar da seguinte forma. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3.
Menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, o seno do ângulo de refração é menos raiz de 3 sobre 2, ou menos 60, porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Qual o ângulo que o seno é menos raiz de 3 sobre 2? É 300 graus se eu penso numa volta assim, ó, certo? Mas se eu pensar numa volta ao contrário, no ciclo trigonométrico, dá menos 60 graus. Então, eu estou no zero e eu baixo 60 graus, mas não no sentido anti-horário, né? Eu baixo no sentido horário, ok? Então, eu teria um ângulo, esse ângulo de refração é um ângulo de menos 60 graus, mas quando eu colocar aqui no meu triângulo retângulo, esse R, então, agora ele vale 60 graus. Agora, presta atenção. A coordenada de que o raio vai emergir pelo outro lado desse meio N2 é justamente o cateto oposto ao 60. Né? Então, olha só, essa coordenada x ela tem o mesmo tamanho que esse cateto oposto ao 60. E esse cateto aqui, que é adjacente ao 60, vale 1 milímetro, como o próprio texto da questão disse. Então, o que vale cateto oposto, que é x, dividido por cateto adjacente, que é 1 milímetro? Ora, é a tangente do ângulo de 60 graus. Tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. E a tangente de 60 é raiz de 3. Então, tangente de 60, que é raiz de 3, é igual a x sobre 1. Ou seja, o nosso ângulo, a nossa coordenada x, ela vai valer a raiz de 3, que é aproximadamente 1,71 milímetros, ou letra E. Obrigado aí pela atenção e deixa seu like, compartilhe essa questão com os amigos e se inscreva no meu canal. Obrigado.